Oração da manhã. Como construir uma oração da manhã eficaz? Você já quis orar pela manhã, mas não soube exatamente o que dizer? Muitas pessoas amam a Deus, desejam começar o dia em oração, mas se sentem travadas. Será que estou orando certo? Será que minhas palavras estão agradando a Deus? A verdade é que não existe fórmula mágica, mas existem princípios bíblicos que tornam a sua oração poderosa e eficaz. Hoje você vai aprender como montar uma oração da manhã simples, mas cheia de fé, baseada na palavra de Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. O que Deus espera de você nas suas orações da manhã? Será que é preciso falar muito? Será que Ele ouve mesmo quando você está cansado, ou com poucos minutos antes de sair de casa? Como montar uma oração matinal que realmente toca o coração do Pai? Vamos entender agora 5 pilares que compõem uma oração da manhã eficaz. Essa estrutura vai te ajudar a orar com mais clareza, propósito e fé todos os dias. 1. Gratidão. Antes de qualquer pedido, comece com gratidão. Agradeça por ter acordado, por estar respirando, pelo teto sobre sua cabeça, pelo pão de cada dia. Mesmo que você esteja enfrentando dificuldades, sempre há algo para agradecer. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Pessoa com as mãos postas exemplo. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor me deu vida, saúde, proteção. Obrigado porque tua misericórdia se renovou nesta manhã. 2 Consagração. Depois, consagre o seu dia. Entregue ao Senhor seus caminhos, decisões, pensamentos, encontros. Peça que Ele guie cada passo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37,5. Exemplo. Senhor, eu coloco diante de ti tudo o que viverei hoje. Meus compromissos, minha família, meu trabalho, meus pensamentos, que tudo esteja sob tua direção. 3. Pedido de proteção. Vivemos tempos difíceis. Precisamos da proteção de Deus contra acidentes, enfermidades, inveja, palavras negativas e ataques espirituais. Clame pela cobertura do sangue de Jesus sobre sua casa, seus filhos, sua mente. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Salmo 121,7. Exemplo. Pai, me cobre com o teu sangue. Guarda minha entrada e minha saída. Livra-me de todo mal, de todo laço, de todo perigo oculto. Que os teus anjos estejam ao meu redor. 4. Fortalecimento espiritual. Você também pode pedir sabedoria, paciência, domínio próprio, alegria, mansidão, frutos do Espírito para lidar com os desafios do dia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22,23. Exemplo. Senhor, me dá sabedoria para lidar com as situações difíceis. Me fortalece para não murmurar, para não agir com raiva ou impulsividade. Me enche do teu Espírito. 5. Declaração de fé e confiança. Finalize sua oração com uma declaração de fé. Creia que o dia será abençoado, que Deus está no controle e que a vitória já é certa, mesmo antes de ver resultados. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Exemplo. Eu creio que este será um dia de paz, de bênção, de milagres. Eu declaro que o Senhor está comigo e nada vai me separar do teu amor hoje. E se você escrevesse essa oração em um caderno e a usasse todos os dias por uma semana? Já imaginou como sua vida mudaria se começasse cada manhã com essa estrutura simples e poderosa? E se essa oração se tornasse uma rotina sagrada, como o alimento da alma logo cedo? Você não precisa orar por 1 hora. Basta ser sincero, constante e usar a palavra como base. Agora feche os olhos por alguns segundos e imagine. Você acorda, o dia ainda está começando, e você se ajoelha e diz: Pai, estou aqui. O dia é teu. A minha vida é tua. Fica comigo. Você sente a presença do Espírito. Você percebe que não está sozinho. Você sente paz, mesmo sem saber como será o dia. Essa é a força da oração da manhã. Ela não elimina os problemas.
mas te dá força para enfrentá-los com coragem, fé e direção do alto. Você não precisa de palavras bonitas. Precisa de sinceridade, fé e constância. É isso que toca o coração de Deus. E quando a oração da manhã se torna parte do seu estilo de vida, sua mente muda, suas atitudes mudam, sua rotina muda. E o mais importante, você se torna mais sensível à voz de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Se esse conteúdo está te ajudando, comente aqui embaixo. Quero aprender a orar com fé todas as manhãs. Salve esse vídeo nos seus favoritos para orar juntos sempre que precisar. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aqui é um espaço de oração, fé e transformação. Clique em inscrever-se, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa aprender a orar pela manhã. Oração da manhã. Testemunhos e exemplos bíblicos de quem buscava Deus pela manhã. Você sabia que os maiores homens e mulheres de Deus tinham o hábito de buscar o Senhor logo ao amanhecer? Antes de enfrentar reis, inimigos, multidões ou decisões difíceis, eles se dobravam em oração. E não foi por acaso que Deus os usou poderosamente. Se você deseja viver uma vida com mais direção, proteção e unção, observe como os grandes personagens bíblicos começavam o dia. De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Até o próprio Filho de Deus priorizava esse momento. Será que nós também não deveríamos? Se Jesus, que era perfeito, fazia questão de orar logo cedo, como podemos imaginar que conseguiremos vencer o dia sem fazer o mesmo? Você já parou para pensar o que poderia acontecer se você tornasse a oração matinal uma prioridade inegociável? 3. Desenvolvimento interessante. Vamos mergulhar agora em exemplos bíblicos impactantes de pessoas que começaram o dia com Deus e tiveram suas vidas marcadas por isso. 1. Jesus, o exemplo perfeito. De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Jesus curava, pregava, expulsava demônios, ensinava multidões. Mas antes de tudo isso, ele orava. Antes dos milagres acontecerem no visível, ele gerava no invisível, na oração. Jesus sabia que nenhuma agenda era mais importante que estar com o Pai. Por isso, ele acordava antes do nascer do sol para buscar intimidade. Você quer viver milagres também? Então siga o Mestre, ore antes de agir. 2. Davi, o homem segundo o coração de Deus. De manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, de manhã me apresentarei a ti, e vigiarei. Salmo 5:3. Davi era rei, guerreiro, poeta. Mas o que o tornava tão especial era seu coração dependente de Deus. Ele tinha batalhas externas, mas vencia primeiro no lugar secreto. Logo cedo, ele buscava a Deus. Mesmo com um reino para liderar, ele sabia que a oração matinal era seu combustível espiritual. 3. Abraão, o pai da fé. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo selado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos. Gênesis 22:3. Abraão recebeu ordens difíceis de Deus, inclusive a de oferecer seu filho Isaque. Mas veja, ele se levantou de madrugada para obedecer. Isso mostra prontidão, fé, confiança. Abraão não postergava o que Deus mandava. Ele tinha o hábito de começar o dia com obediência e devoção. Resultado: Deus o chamou de amigo. Tiago 2:23. 4. Moisés, o intercessor do povo. Moisés levantava-se cedo e subia ao monte de Deus. Êxodo 34:4,5. Moisés liderava um povo rebelde, difícil, com constantes queixas. Mesmo assim, ele não tomava decisões sozinho. Ele buscava Deus cedo, no monte. Sozinho. Em oração. Foi assim que recebeu os 10 mandamentos. Foi assim que intercedeu pelo povo e impediu juízos. Se você lidera uma família, um negócio, uma equipe, aprenda com Moisés. Suba ao monte cedo, antes que os desafios do dia te sufoquem. 5. Jó, o sacerdote da casa. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos por cada um deles. Jó 1:5. Jó se levantava cedo para orar por seus filhos.
Ele era o intercessor da sua casa. A oração matinal de Jó incluía seus entes queridos, clamando pela proteção e santidade deles. Pais, mães, esposos, esposas. Quem tem orado pelos seus pela manhã? O que teria acontecido se Moisés não subisse ao monte cedo naquele dia? E se Davi deixasse para orar só à noite? E se Jesus tivesse colocado o sono acima da oração? Já pensou que o seu milagre de hoje pode estar sendo gerado na sua oração da manhã de ontem? Quem ora cedo planta sementes invisíveis, que florescem visivelmente durante o dia. Cada um desses homens não era perfeito. Eles tinham medos, dúvidas, limitações. Mas eles tinham algo em comum, a prioridade pela presença de Deus logo ao amanhecer. Não eram supercrentes. Eram pessoas comuns que sabiam de uma coisa: o dia precisa começar no altar. O inimigo sabe que se você orar pela manhã, estará mais forte, mais firme, mais focado. Por isso ele tenta te distrair logo cedo. Mas hoje você vai quebrar esse ciclo. Hoje você vai escolher ser como Davi, como Jesus, como Moisés. Alguém que busca Deus antes de qualquer outra coisa. A oração da manhã é como plantar sementes de fé no solo ainda úmido do dia. É como acender a luz num cômodo escuro. É como colocar a armadura antes da batalha. Você pode até continuar enfrentando lutas, mas enfrentará de forma diferente, com o céu ao seu favor. Se até Jesus precisava orar pela manhã, quem somos nós para começar o dia sem falar com o Pai? Se você quer seguir o exemplo de Jesus e dos homens de fé, escreva aqui nos comentários: a partir de hoje, começo meus dias com Deus. E envie esse vídeo para alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja enfrentando lutas porque ainda não entendeu o poder da oração da manhã. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Estamos juntos nessa jornada de fé. Clique em inscrever-se, ative o sininho e comece seus dias ao lado de Jesus.